Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre mudanças climáticas e aquecimento global. Para isso, é importante percebermos a diferença entre tempo e clima, pois, quando falamos em tempo, estamos associando as condições meteorológicas momentâneas de uma determinada porção da superfície terrestre. E um dos exemplos onde isso se manifesta na nossa vida é por meio da previsão do tempo, onde a meteorologia realiza os estudos momentâneos da superfície e tenta prever quais serão as condições atmosféricas para as próximas horas ou para os próximos dias. Diferente de quando nós estamos falando em clima, pois condições climáticas estão associadas a quê? A um padrão meteorológico. O que significa esse padrão meteorológico? Ao observarmos repetidas condições ao longo de vários e vários anos, observa-se um padrão climático. Por exemplo, se uma localidade dispõe de temperaturas extremamente baixas e incidência de neve nos meses de junho e julho, independente do ano em que isto aconteça, este padrão irá compor o clima daquela localidade, onde uma das características é que nos meses de junho e julho tenhamos o inverno naquela localidade. A gente também vai perceber mudanças climáticas, que as condições climáticas elas vêm sofrendo com algumas alterações, com algumas mudanças. E que essa ideia de mudanças climáticas elas podem estar associadas a condições naturais ou ainda a condições antrópicas, ou seja, elementos da natureza que por processos naturais realizam a mudança no clima, porém essas mudanças também podem ser realizadas pelo ser humano. Nós vamos ver que o efeito estufa ele é muitas vezes confundido com aquecimento global. Porém, efeito estufa e aquecimento global são fenômenos distintos. O efeito estufa, este caracterizado aqui, mostra que os raios solares, quando atravessam a atmosfera, uma pequena parte deles acabam sendo refletidos e uma parte significativa ficam na atmosfera e na superfície terrestre, para que, nos momentos em que não existe luz solar, não haja uma grande amplitude térmica, não ocorra uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite, diferente de como se não houvesse atmosfera, pois se o nosso planeta não tivesse atmosfera, as amplitudes térmicas superariam os 200 graus entre momentos com luz solar e momentos sem luz solar. E isso é muito diferente do que acontece quando falamos em aquecimento global, que é um fenômeno que consiste no aumento da temperatura média do nosso planeta. E esse fenômeno podendo ter causas naturais, conforme a gente pode observar na história do nosso planeta, um dos exemplos é a glaciação, um processo natural de elevação da temperatura do nosso planeta que resultou no degelo de várias áreas que estavam cobertas de gelo. E esse fenômeno, aquecimento global, além das causas naturais, ele pode muitas vezes ser influenciado pelo ser humano, ou seja, principalmente a partir da Revolução Industrial e com o aumento da emissão de poluentes para a atmosfera, nós percebemos um aumento na emissão dos gases poluentes que resultam na elevação da temperatura média do nosso planeta. A gente vai perceber que uma outra condição é a inversão térmica, que ela compromete a dissipação natural do ar quente na superfície terrestre, na atmosfera. Então, nós vamos ter aqui uma barreira de ar quente que impede essa dissipação natural do calor para as camadas mais elevadas. Da mesma forma que as ilhas de calor, elas ocorrem principalmente em áreas urbanas e se caracterizam por serem áreas onde a temperatura é maior do que todo o seu entorno. Então, toda a área urbana ali vai ter uma temperatura mais elevada do que o seu entorno. Já as chuvas ácidas são caracterizadas por todos aqueles poluentes que são enviados para a atmosfera, quando todos esses poluentes se concentram com as gotículas de água e ocorre a precipitação. E quando ocorre a precipitação, nós temos um desgaste acelerado nas superfícies terrestres e comprometimento também da vida animal e da vida vegetal. Neste vídeo nós falamos sobre mudanças climáticas. Espero que tenham gostado e até breve!